A circulação é uma propriedade muito importante para campos vetoriais. Vocês sabiam que existe um teorema chamado de teorema, eu acho que de Laplace, que ele diz que se você conhecer em todos os pontos de um espaço o divergente e o rotacional de um vetor, você especifica ele completamente? Pode olhar lá no Griffiths de eletromagnetismo que ele vai te explicar bacana, bem didático. Então tá aqui. A circulação de V ao longo da minha trajetória gama, tá aqui pontilhada, ela vai ser igual à minha integral de caminho, que a gente chama, né? É uma integral fechada, por quê? Porque o meu percurso foi fechado, ele sai de um ponto, dá uma volta e para no mesmo lugar. Não precisa ser um circuito redondinho, pode ter qualquer formato, tá bom? E a minha integral é fechada porque não é que nem esse circuito C, que eu desenhei aqui, é um circuito aberto, né? Ele começa no ponto A e termina no ponto B, tá bom? Então, isso aqui vai ser essas projeções V escalar dl igual como você faz para o trabalho de uma força ou de um campo vetorial, tá bom? Então, essa é a circulação, definição matemática de circulação de um campo V. Observe que agora eu não estou mais chamando de vetor, estou chamando de campo. Nesse contexto são sinônimos, tá? Bora calcular com a fórmula da nossa força aqui, mas antes disso, quem é o nosso DL? Se você olhar para cá, ó, vou até aumentar aqui para ti, ó. Vou aumentar teu PDF no teu celular e na tua casa. Para todos os efeitos, porque a gente está fazendo aqui, ó, esse pedacinho bem aqui, xixito, como diria o outro, ele é o teu DL, tá ligado? Beleza? Esse negocinho bem pequenininho aqui, esse arco. É tão pequeno, mas tão pequeno que confunde até com uma reta, né? Igual quando tu faz lá no cálculo 1 para demonstrar o limite trigonométrico fundamental, tá bom? Então, o teu DL, a gente sabe que ele vai ser um segmento de arco, então vai ser o módulo de DL, ou animal, não tem seta, vezes o versor DL, que no caso tem que olhar na figura. Como o DL é um segmento de arco, ele é ρ φ, tá bom? Então, o que que tu vai ter? A circulação do teu VD é uma integral de circuito fechado. O meu V, ele é ômega ρ por φ chapéu aqui, animal, não esquece, hein? Não é, perde ponto da prova. Rho e φ chapéu. Ajeita essa expressão aqui, ó. A minha integral ainda é φ. O ρ não depende do φ nem o ômega. Então, ômega ρ ao quadrado, a integral. Φ chapéu com φ chapéu. Toda vez que tu vê um versor, tiver um chapéu em cima, sabe que é um versor, é um vetor unitário, tá bom? Então, o módulo dele vale 1. Então, vai ficar o módulo do primeiro, que é 1, vezes o módulo do segundo, que é ele mesmo, é 1 de novo, vezes o ângulo entre eles. É o mesmo vetor, o ângulo é 0, pô. Então, vai vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui tudo dá 1, esse produto escalado. Vou colocar aqui porque tu pode esquecer, de repente, vai lá, φ, vezes φ chapéu. Esse cara aqui é 1 de φ num circuito fechado, então vai ficar igual ômega ρ ao quadrado, a integral superfície fechada de φ. O que é φ, meu filho? φ é um ângulo, infinitésimo de ângulo, né? Então, se você pegar um caminho fechado desse infinitésimo de ângulo, significa que você está integrando sobre todos os infinitésimos de ângulo até voltar para o ponto de partida. Então, você deu uma volta completa corresponde ao ângulo de 2π. Tá? Então, você vai escrever aqui que a tua circulação ela vai ser igual a 2 ômega π ρ ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte ainda. Existe uma propriedade que ela é muito importante, que a gente vai identificar ela como rotacional, que é a circulação por unidade diária. Tá? Ela, nesse caso, nosso está dando o dobro da velocidade, tá bom? Então vai ser a circulação por unidade diária, tá?
Essa quantidade aqui é o que a gente conhece como rotacional. Vou escrever já já ali. Tá bom? Então aqui eu tenho página 8. Mais uma. Essa propriedade da circulação por unidade diária, digamos assim, essa densidade superficial de circulação, que você pode chamar assim, ela é uma propriedade específica desse campo vetorial. Como a gente está tendo uma rotação rígida do nosso líquido em torno do eixo do Z, aí, então, a gente vai ter essa propriedade que ela vai ser medida da mesma forma se você estiver nesse ponto aqui, se você estiver bem aqui, se você estiver bem aqui, 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 não importa. Qualquer ponto que você tiver da circulação desse líquido, devido à rotação rígida, né, a velocidade angular é a mesma em todos os pontos. Então, a tua circulação por unidade diária, que dá o dobro da velocidade angular, ela é uma constante. A gente visualiza isso fazendo o seguinte esquema. Vamos provar aqui. Ó. A 37, que é a circulação por unidade diária, é uma propriedade do campo vetorial e vale para qualquer região que considerarmos. Vamos provar isso? Ao invés de pegar uma circunferência completa, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Vou pegar aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu vou pegar só uma fatia de pizza daquela volta ali, ó. E vou fazer uma brincadeira bem legal. Não é para corrigir aqui a minha curva. Tá? Então, bem aqui, ó, vou pegar esse circuito que vai daqui, passa por aqui, passa por aqui. Observa que ao invés de pegar a pizza toda, eu peguei só a borda, né? E é uma baita de uma borda, diga-se de passagem. Eu peguei só a borda do catupiry aqui, essa distância aqui para cá é rho, essa distância daqui para cá é rho, vou desenhar aqui torto, aqui é rho mais delta rho, tá bom? Então daqui para cá é delta rho, tá? Esse ângulo ele é delta φ, e é esse circuito, como ele é um pedaço do circuito todo, né? O circuito todo é gama, certo? É gama. Então eu vou pegar uma fatiazinha desse circuito, um peixe-chito, como diria o outro, eu vou chamar esse peixe-chito de delta gama, tá bom? Aí o que vai acontecer? Vamos calcular aqui a circulação ao longo desse circuito fechado gama. Vou chamar esse pedaço aqui de 1, esse de 2, esse pedaço de 3 e esse pedaço aqui de 4. Essa linha aqui é 1, essa linha aqui é 2, essa linha aqui é 3, essa linha aqui é 4, tá? Então tu vai ter o seguinte, a circulação nesse meu pedacinho de circuito na borda da pizza, ela vai ser a integral do circuito definido pela borda da pizza, de circuito fechado, do V escalar dl. Eu posso quebrar isso aqui como uma contribuição da integral de V dl em cada um dos 4 circuitos. V dl mais integral de V dl mais a integral de V dl. Peraí, pessoal, não estou entendendo tudo. Não, calma aí, não terminei. Vem aqui. Pronto. Agora pode voltar para cá. Essa integral somente nesse percurso 1. Essa integral somente no percurso 2.
essa integral somente no percurso 3, só aqui, e a integral só no percurso 4. Beleza? Observem que o nosso V ele é igual a um ômega rho pi chapéu, tá? No circuito 1, o teu DL ele vai ser igual ao módulo dele mesmo, né? No circuito 1, o DL ele está na direção do ρ, então ele vai ser um dρ, né? dρ, e a direção radial está na direção do raio, então ρ chapéu. No circuito 3, dl é igual a menos dρ ρ chapéu. Por que menos? Porque no circuito 1 ele está apontando no sentido positivo, no circuito 3 ele está no sentido negativo, por isso menos na frente. E o que vai acontecer? Nesses circuitos, aqui, VDL é igual a zero. Por quê? Porque o V está na direção do φ, que é perpendicular ao ρ chapéu. Então, as integrais em 1 e 3, elas irão ser nulas. Por quê? Porque nesses percursos corresponde à fração do circuito em que o V é perpendicular ao dl. Então, produto escalar deu zero, porque o módulo do V vezes o módulo do dl vezes o cosseno do ângulo entre eles, e o cosseno de 90 é zero, né? Então, essas duas parcelas aqui, ó, levaram o farelo, tá? E aí, tu vai reescrever a circulação nesse pedacinho de circuito aqui como sendo uma integral no percurso 2 de V escalar dl mais uma integral no percurso 4 de V escalar dl. Tá? Agora vamos aos cálculos, né? O meu V ele vai ser ômega rho pi chapéu vezes o dl. A gente calculou ainda agora, quando ele está nessa direção aqui, ele vai ser ρ de φ. No percurso 2, como ele está no sentido anti-horário, está na direção positiva do φ, tá bom? Porém, no percurso 4, eu vou ter aqui a velocidade, ela é ômega rho pi chapéu vezes ρ de φ, só que enquanto esse aqui vai no sentido anti-horário, esse aqui vai no sentido horário, então menos φ chapéu. Olha o malandro aí, né? Não corrigi minha curva aqui. Então vai ficar a minha circulação nesse pedacinho de circuito, vai ser uma integral de ômega rho ao quadrado de φ menos uma integral no percurso 4 de ômega rho ao quadrado de φ de novo, tá? Porque fica um φ dá 1. O produto escalar de φ com φ dá 1, tá? Esse menos vai para frente. Uma última coisa antes de calcular a integral de fato. Tá certo que o ômega e o ρ não dependem de φ. Mas quando você está falando de circuito 2, o teu ρ, que é a distância, no circuito 2, no lugar de ρ, primeiro você tem que colocar ρ mais Δρ, que é a distância correta, certo? E no circuito 4, a distância até o circuito 4, que é essa variável ρ, ela é o próprio ρ, tá? Então eu vou escrever assim, ó.
ômega, essa primeira aqui no circuito 2, está lá fora. Sai, mas sai como ρ mais delta ρ ao quadrado, porque a distância é ao quadrado, tá bom? Integral de dφ. Mais, aqui sai como ômega ρ. Aliás, está errado aqui. Não, tá certo, animal. Tá certo. Pelo 2. Menos ômega ρ ao quadrado, integral 4 dφ. Tá bom? Observem que tanto faz para o circuito 2, quanto para o circuito 4, né? Ao percorrer os dois completamente, o ângulo é ΔΦ. Então, essa integral é ΔΦ e essa também é ΔΦ. Então, vamos ajeitar aqui. A minha circulação vai ser igual a... Vamos abrir esse binômio? Vai ficar ômega ρ ao quadrado mais 2ρ delta ρ mais delta ρ ao quadrado delta φ menos ômega ρ ao quadrado delta φ. Fazendo a distributiva, o que tu vai ter aqui, ó? Ômega ρ ao quadrado delta φ cancela, cancela, vai ficar sobrando 2 ômega ρ, bota assim, ó, delta φ, delta ρ, mais delta ρ ao quadrado, delta φ. Faz o limite em que o teu delta ρ tende para zero, esse cara não vai desaparecer, mas ele vai ficar muito pequeno, porque ele está multiplicado por esse, né? Mas esse aqui que está ao quadrado, ele vai ser muito pequeno. É que nem você fazer 0,1 eleva ao quadrado 0,01. E fica cada vez menor. Então, nesse limite, esse cara aqui desaparece. E aí você vai ter C delta gama igual a 2 ômega ρ delta φ delta ρ. Mas quem é essa quantidade aqui? Se você for olhar, ρ delta φ é esse maluco bem aqui, ó. É esse comprimento bem aqui, ρ delta φ. Delta ρ é esse cara bem aqui, ó. Se você pegar um limite em que o delta ρ é muito pequeno, pode fazer o delta φ ser muito pequeno também, isso vai ser tão pequeno que você confunde com um quadrado. E aí, então, você vai ter base vezes altura. É a superfície, é a área. Então, dá 2 ômega delta S. Ou seja, a circulação por unidade de área, novamente, foi conservada, independentemente se eu peguei o circuito como um todo ou uma fração ínfima dele, né? Ou independentemente se eu peguei a área como um todo ou uma fração da área, tá bom? Então, de fato, essa quantidade aqui, ela se conservou, independentemente da região do fluido que eu pegue. Então, ela é uma propriedade intrínseca do fluido e, por isso, merece uma atenção especial, tá? Essa parte aqui a gente vai identificar como o rotacional, tá bom? Rotacional de V, uma propriedade específica desse campo vetorial. Rotacional é a circulação por unidade de área, ou a densidade superficial de circulação, tá bom? Em uma definição mais geral, essa tua circulação por unidade de área, ela é definida matematicamente da seguinte maneira. Tem um N chapéu escalar ROT de V é igual o limite quando a tua superfície tende para zero, tá? Da tua
circulação por unidade de área. Se você for pegar a definição de circulação, isso aqui é igual ao limite, quando ΔS tende a zero, de 1 sobre ΔS, a integral que define a circulação, tá? Então, ΔS é um delta ômega, V escalar dl. Isso vale se for ΔS, delta ômega, tanto faz, tá? Então, aqui é a equação número 30 e 39. Tá? Essa é a definição matemática de rotacional, tá bom? Muito parecida com a definição de fluxo, certo? Particularmente, essa aqui, na verdade, ela é a componente normal à superfície. Tá? É a componente normal do rotacional à superfície. Então, se considerar que um sistema de eixo, por exemplo, né? E aqui eu tenho, sei lá, um circuito qualquer, vamos chamar ele de gama, tá bom? Aqui eu tenho uma fonte de campo, agora eu não tenho uma superfície, tá? Eu tenho um circuito, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse campo vetorial ele vai passar por aqui, vai passar por aqui, então ele tem aqui, ó, as projeções dele. Ele vai ter a componente dele para cá, também chegando aqui, entende? Então tu vai ter todas essas contribuições da projeção do teu campo físico ao longo desse circuito. Esse circuito ele vai estar orientado por convenção no sentido anti-horário, tá bom? Esse circuito carrega consigo uma superfície ΔS, uma área, uma superfície aberta, tá? Não é que nem no teorema de Gauss lá, o teorema divergente, que é uma superfície fechada. Uma superfície aberta, tá bom? Então, tu tem um negócio mais ou menos assim, ó. Imagina que tem uma superfície aqui, aí tem tipo uma sacola, aí tá aqui a boca da superfície, tá bom? Então tem aqui um ΔS, tá? Tens aqui a circulação ao longo da boca da sacola aqui, né? Da boca de sacola e tal. A superfície aberta, um S aqui. Tá? Então o que diz o teorema do divergente? O que vai dizer daqui a pouco o nosso teorema, né? A gente vai ver o teorema de Stokes, ele vai associar a circulação em torno dessa superfície, em torno desse circuito, ao fluxo através dessa superfície aberta. Tá bom? Então vamos lá. Página 9. Teorema de Stokes. Então vamos lá. Imagina que tem um circuito qualquer aqui, tá? Está sendo percorrido por convenção no sentido anti-horário. Esse circuito, ele encerra, o circuito gama, ele encerra uma superfície S, tá bom? Já que eu tenho a definição de rotacional, que é a circulação por unidade de área, e matematicamente ela é dada através desse limite, eu vou fazer um cálculo para essa superfície igual como eu fiz para demonstrar o teorema do divergente. A diferença vai ser a seguinte. Eu vou pegar essa superfície aqui plana, por exemplo. Pode ser curvada, mas não é uma superfície fechada, é uma superfície aberta. Vou repartir ela em um monte de subsuperfícies bonitinhas. E a cada uma dessas superfícies eu vou aplicar a definição de circulação, né, de rotacional, que é a circulação por unidade de área, tá bom? Então, dentro de cada uma dessas subsuperfícies, eu tenho que ter um fluxo que mantenha o fluxo total, né, da superfície mais externa, tá ligado? Então, aqui, ó, ele vai aqui, tá aqui, foi aqui também, ó, tá entendendo?
ele mantém o sentido do fluxo mais externo possível, tá entendendo? Então tá aqui, o bichinho ele vai só mantendo aqui o fluxo mais externo, tá? O que é interessante, assim como aconteceu no teorema do divergente, se tu tiver duas superfícies dessas adjacentes, vou fechar isso aqui direito, né? Duas superfícies adjacentes, o fluxo se anula nas paredes adjacentes. Por quê? Para manter o mais externo intacto, digamos, invicto, né? Para manter o sentido do fluxo externo, desse fluxo vetorial mais externo invicto, esses caras aqui, eles rodam individualmente em cada célula desse jeito. Só que na superfície limítrofe, enquanto um vem por cima, o outro vem por baixo, então eles se anulam só importando o fluxo mais externo. Tá? Então, circulações adjacentes. Internas se anulam. Tá bom? Então, vou proceder da mesma maneira que eu fiz com o teorema do divergente. Para uma célulazinha dessa, então, uma célula, temos a componente do rotacional, componente normal, perpendicular a essa superfície, do hot de V é igual a 1 sobre ΔSI, onde ΔSI é a área dessa célulazinha. A integral que define a circulação nessa célulazinha, então, é delta gama I, V escalar dl, mais um erro que eu cometi por não colocar o limite. Multiplicará todo mundo por ΔSI e eu vou escrever da seguinte maneira: hot de V escalar em chapéu ΔSI é igual a uma integral delta gama I V escalar dl mais epsilon I delta SI. Vou somar todo mundo sobre toda a superfície igual como eu fiz do teorema do divergente. Então, meu I igual a 1 até N hot de V escalar N chapéu delta SI é igual em somatório I igual a 1 até N. A minha integral, esqueci de botar o fechado aqui, tá? Integral fechada, delta gama I V escalar dl mais um somatório I igual a 1 até N epsilon I delta SI. Mais uma vez, no limite em que delta SI tende a zero e N tende ao infinito, o que eu vou ter? Essa aqui vira uma integral de Riemann, a gente vai fazer uma integral. Esse cara aqui vai corresponder apenas ao fluxo sobre a superfície, fluxo já, a circulação, vai corresponder apenas à circulação sobre o circuito mais externo, já que nos circuitos mais internos as circulações com paredes adjacentes se cancelam mutuamente. Então, esse cara aqui vira uma integral de superfície aberta, porque eu não defini aqui uma superfície fechada, uma superfície aberta, tá? Não é que nem uma bola, é mais como uma folha dobrada. Aqui, do hot de V escalar N chapéu
ds é igual a uma integral sobre, quando eu faço, vai ser também a circulação somente sobre o mais externo, então, ao invés de ser a soma sobre os delta gama is, é apenas somente sobre gama v escalar dl. Quando eu faço o limite, o erro cometido por não tomar o limite desaparece. Então está aqui o nosso glorioso Teorema de Stokes, tá bom? É o Teorema de Stokes, beleza? Mais uma vez, é uma forma também de generalizar a teorema fundamental do cálculo, tá? Como assim, professor? Ao invés de tu calcular uma integral sobre o domínio de uma superfície, calcule a integral sobre a borda que define a superfície. É isso. Tá? Então, ao invés de trabalhar no domínio, você trabalha nas fronteiras, de novo, como no cálculo diferencial 1. Tá bom? Também tem outra situação interessante. O rotacional de um vetor, para todos os efeitos, ele também é representado como sendo o produto vetorial do nabla com esse vetor, nabla sempre vindo pela esquerda. E em coordenadas cartesianas, você tem uma definição dada até em termos de um determinante. Tá? Del sobre del x, del sobre del y, del sobre del z, vx, vy, vz, tá? Que se você for resolver esse determinante, você vai ver que o seu rotacional de V, que é esse produto vetorial, a ação vetorial do nabla sobre V, ele vai ser o seguinte, tem um segredo. Se aqui é I, né, na direção do X, abre parênteses, depois do X vem quem? Vem o Y, aí tu bota lá, vem o Z, depois do Y vem o Z, aí você inverte com menos na frente, del sobre del Z, Vy, esse cara aqui é a componente X, então tem que ter I. Mais. Aqui é a componente Y. Quem vem depois do Y é o Z. Depois do Z vem o X. Menos, inverte. VZ aqui, tá? J. Mais. Esse aqui é a componente Z. Quem vem depois do Z é o X. Então, del sobre del X. Depois vem o Y, então é VY. Menos, inverte. Tá? Então, essa aqui é a nossa definição de rotacional de um vetor em coordenadas cartesianas. Beleza? Agora, mais uma coisinha aqui. A gente chegou no teorema de Stokes, chegamos na definição de rotacional. Basta que a gente fale agora de força conservativa e das identidades de Green. Não sei se a gente vai ter tempo. Que horas são? Olha, temos meia hora ainda. Né? Não é isso, Everton? Então vai dar tempo. Qualquer coisa vocês reassistem aí que dá para pegar o espírito da coisa tranquilamente. Então, vamos falar aqui de campos conservativos. O que seriam os campos conservativos? Vou fazer o seguinte. Eu vou considerar uma força que depende somente da distância. Ou considere um campo que só depende da distância, tá bom? Então, o argumento dele só depende da distância, e aqui tem o vetor que dá a direção dele, o campo radial. Tá? É aquela mesma história que a gente estava aqui, né? Se eu botar uma fonte de campo, eu tenho aqui um circuito, né? Então, em cada ponto, se ele parte de um ponto A até um ponto B,
digamos que ele seja uma força física. Então, em cada ponto da trajetória, eu tenho uma projeção do meu campo F associado. Né? Então, cada ponto da trajetória, esse meu campo ele causa um efeito diferente, porque, inclusive, ele incide. Caramba. Inclusive, ele incide de maneiras diferentes. Caramba. Tá? E em cada um desses pontos eu tenho um DL associado, tá bom? Igual como a gente fez naquela hora lá. E aí eu vou ter esse produto escalar para poder associar entre o F e o DL. Mais uma vez, o infinitésimo de trabalho vai ser F escalar DL. Vamos dar aqui uma grossinha, tá? O que nós vamos ter? Se eu fizer aqui o meu DW como F escalar DL, o meu F ele é um F de R chapéu escalar DL. Eu não falei para vocês que um vetor é produto escalar entre dois vetores é a projeção de um vetor na direção do outro, então eu tenho a projeção do DL numa direção do R chapéu, é a direção de variação do R, então eu vou chamar esse cara aqui de DR, tá? DL escalar R chapéu, desde que eles não sejam ortogonais entre si, você pode apelidar de DRzinho. Então vai ficar um F de R DR, tá bom? E agora a gente pode trabalhar finalmente onde a gente queria. Se eu quiser calcular o trabalho total entre os pontos A e B, basta que eu execute essa integral do ponto A até B, e eu vou somar as projeções do trabalho durante todo o percurso AB. Vou chamar desse percurso, inclusive, de gama aqui, tá? Percurso gama. Posso ter um percurso diferente. E aí eu vou ter essa integral do meu F de R. Não, peraí. Qual a minha integral? Trabalho é produto escalar de F escalar dr integrado. Então vai ser uma integral de A até B do meu F de R dr. E isso, se o meu F for uma força física, vai existir alguma maneira de eu escrever como sendo menos uma antiderivada sua, que eu vou chamar de U. Esse menos é uma convenção, tá? Calculado no ponto B, menos o U calculado no ponto A. Essa função U a gente chama de energia potencial, tá? Não, energia potencial. Eu só posso fazer isso quando a minha força só depende da distância, tá? Ela vai acabar dependendo apenas dos pontos da distância R até o ponto B e da distância R até o ponto A, que é o início do percurso e o final do percurso, tá? Isso acontece porque eu só preciso da distância, né? A minha força ela não depende da direção, só depende da distância. É o que acontece, por exemplo, quando você tem o trabalho da força-peso, tá? Vamos fazer aqui uma terra bem rudimentar aqui, né? Ah, fica legal. Vamos dizer que isso aqui é a água, né? Tem marrom aqui para dizer que é a terra. Marrom aqui para dizer que é o solo, tal, não sei. Ixi.
Aqui, bonitinho e tal, não sei o quê. Tá? Mas o que importa aqui é outra coisa. O que importa é que você tem essas linhas de ação aqui, chamadas de equipotenciais. Não sei se tu já ouviu falar na tua vida alguma vez isso aí, né? Ou não, meu filho. As gloriosas superfícies equipotenciais, tá bom? Então, não importa se em relação ao centro da Terra o arranjo seja esse, né? Não importa se tu calcula a energia potencial no ponto A que está aqui, ou se você calcula a energia potencial neste ponto B aqui. Eles estão até em direções diferentes. O que importa é esse cara que está bem aqui, ó, delta Z, né? Seria a diferença entre as duas distâncias, tá bom? Então, quando tu tem uma força conservativa, para forças conservativas, o trabalho só depende da distância. Não, distância não, vai ficar uma coisa ambígua, vai dar erro. Só depende dos pontos final e inicial. Não depende da direção que está, só depende dessa diferença. Essa aqui é 5 km, daqui para cá é 7 km. Então só depende dessa diferença de 2 km, tá bom? E o que vai acontecer? Né? Se eu tivesse essa situação, eu posso muito bem, uma força conservativa, se F é uma força conservativa, eu posso muito bem dizer que o meu F ele é igual, esse menos é uma convenção, tá? Uma convenção matemática, menos o gradiente da minha energia potencial, tá bom? Que se você tiver no sistema de referência que só depende da distância, pode até escrever isso aqui como sendo du, dr, r chapéu, porque vai ser a única componente do gradiente, tá? Gradiente, que é essa operação aqui do nábula sobre uma função escalar, ele é nada mais, nada menos do que uma derivada tridimensional, tá bom? Como é tridimensional, além de te dar a taxa de variação, ele te dá a direção em que isso ocorre, tá? O que é mais interessante ainda é o seguinte, é que o teu trabalho ele vai ser, então, menos a energia potencial calculada no ponto B, menos a energia potencial calculada no ponto A, que pelo teorema trabalho-energia, esse trabalho também tem que ser igual à diferença de energia cinética do final menos energia cinética do inicial. Tá? Vamos botar assim. Deixa eu apagar lá um pouquinho menor, para aqui. Aqui. T calculado em B menos T calculado em A. Bora ajeitar essa expressão aqui. Então vai ficar assim. Menos U calculado em B mais U calculado em A é igual T calculado em B menos T calculado em A. Pega esse T, passa para o outro lado, pega esse menos UB, joga para o outro lado, você vai ter uma fórmula conhecida. Você vai ter T. Tá normal aí? Tá tudo normal?
pensei que já tem. Então tu vai ter aqui, ó, T calculado em A mais U calculado em A é igual a T calculado em B mais U calculado em B. Energia cinética mais energia potencial no ponto A. Energia cinética mais energia potencial no ponto B. Isso aqui é uma constante que a gente chama de energia total do sistema. Tá? Temos aqui, então, a lei da conservação da energia. Tá? O que é interessante também é que se a força for conservativa, e aí você, de repente, se F, além de você deduzir essas coisas, se F é conservativa, então tu vai ter o seguinte, ó, imagina que tu tem um circuito aqui, tu saiu do ponto A, circulou, tá calculando o trabalho ao longo desse circuito, e ele voltou a esse ponto B, que é o mesmo ponto que é o ponto A, né? Então o trabalho vai ser igual a minha integral de A até B na minha F escalar dr. Como o ponto A corresponde ao ponto B, ele deu uma volta completa, isso aqui vai ser uma integral de circuito fechado. E eu vou instalar esse circuito de gama, então gama aqui. F escalar dr. Como os pontos A e B são os mesmos, se você olhar para a expressão aqui 47 é essa, tá? Como A é igual a B, a energia potencial no ponto B é igual a energia potencial no ponto A, isso aqui vai dar zero. Então isso aqui é igual a zero. Então a conclusão que você chega é o seguinte, se a tua força for conservativa, o trabalho dela em um circuito fechado é igual a zero. Tá? Se a força for conservativa, o trabalho dela em um percurso fechado é igual a zero. Vou botar bem aqui no canto. Página 11. Tá? Então, se F é conservativa, então a sua integral num circuito fechado qualquer é igual a zero, e isso é equivalente a você dizer que isso implica que você pode dizer que o teu F pode ser escrito como menos, ou se não quiser botar esse menos também, mas a convenção mais usada é com menos na frente, menos o gradiente de uma função potencial. No caso, quando você tiver força, essa função é a energia potencial associada a esse problema. Tá? E aí a gente pode então prosseguir para finalizar. Oh, caramba! A gente pode botar aqui identidades básicas aqui, né? Vamos botar aqui 9 identidades importantes. Primeira, um vetor A qualquer, eu sei que se um vetor A qualquer eu tiver aqui integral de 1 no circuito, então A escalar dl pelo teorema de Stokes, isso tem que ser igual a uma integral de superfície aberta do rotacional de A, tá bom? Escalar em chapéu ds. Mas se A é conservativo, o que vai acontecer? Primeiro, se o A for conservativo, essa integral num circuito fechado ela é igual a zero.
Mas, pelo fato de ser conservativo também, isso tem que ser igual à sua integral de superfície do seu rotacional. Se o A é conservativo, eu posso dizer que ele é menos, boto menos aqui na frente, o rotacional. Oh, caramba. Não bugue, não bugue. Oxe. Menos o rotacional de uma função escalar. Vamos botar aqui, sei lá, um. Bota um U também aqui, só para dizer. N chapéu, escalar, N chapéu, ds. Pronto, agora sim. Tá? Ou seja, tem um teorema de Stokes. Se considerar o teorema de Stokes para um campo conservativo, a integral dele ao longo de um circuito fechado é igual a zero. Por outro lado, eu também posso escrever esse vetor como o gradiente de uma função escalar. Para que essa integral de superfície seja igual a zero para todo S, eu tenho que concluir dela que o rotacional do gradiente de uma função escalar é igual a zero. E esse resultado aqui é válido para qualquer outra função escalar que a gente usa na física, tá bom? Felizmente, na natureza, as funções que descrevem fenômenos físicos sempre caem na classe de funções C2, no mínimo. Isso significa que as derivadas mistas de segunda ordem permutam entre si. E é isso que permite, se você abrir esse cálculo aqui, permite mostrar, em termos de operadores diferenciais, que o rotacional do gradiente é igual a zero. Uma propriedade super importante que aparece em muitos problemas de eletromagnetismo, tá? Uma outra que a gente tem é a seguinte, esse aqui já, chamar de B. Uma outra propriedade importante, imagina só, tu tens aqui uma superfície doidona aqui, outra aqui, tá? Botando uma coisa meio oval aqui, tá? Mas é o seguinte, tem uma superfície, aí o Marcelão foi lá aqui, ó, cortou a superfície no meio, tá bom? Cortei no meio, na cara dura, tá certo? E ainda digo mais, eu vou dividir. A de cima eu vou chamar de S1, tá? E a de baixo eu vou chamar de S2, tá bom? Esse circuito aqui, ó, que está sendo percorrido, que é a linha que separa a superfície de cima da superfície de baixo, vou chamar de gama somente, tá bom? Se essa superfície está sendo percorrida aqui, essa borda, no sentido anti-horário, então aqui em cima, todo o ponto dessa superfície deve estar associado a um vetor normal. Aqui, se eu fizer o sentido menos gama, vai fazer assim. Vou colocar aqui. Ficou pequena, né? Vou aumentar aqui, meu desenho ficou pequeno. Pronto. Então, se ele percorre nesse sentido aqui, deixa eu apagar aqui que eu acabei fazendo um exagero. Se ele percorre por cima nesse sentido horário, eu vou chamar de gama. Por baixo ele percorre no sentido oposto. Chamar de menos gama. Então aqui tem que ter uma superfície associada com cada ponto normal apontando para o outro lado. Se eu pegar na superfície de cima, que é a superfície gama, então eu vou ter o seguinte, olha. A circulação em gama, que é essa daqui, ó, a de cima, do vetor A escalar dl, tem que ser igual à superfície integral de superfície aberta, no caso a superfície S1. Ela é aberta porque se eu tirar a parte de baixo aqui, fica só esse balaio aqui, tipo uma tampinha, tá? Com essa parte de baixo aberta. Então vai ficar aqui rotacional de A escalar N chapéu ds. Tá bom? Se eu fizer para de baixo,
ela está no circuito menos gama, a circulação do vetor A escalar dl vai ser igual a minha integral em S2 do hot de A escalar N chapéu ds. Tá? Se você for olhar direitinho, ela tem que dar a mesma coisa que essa de cima, só que com sinal trocado. Por quê? Porque a circulação é igual, o percurso é o mesmo, a diferença que ele faz no sentido é que ele faz no outro. Então, essa integral bem aqui, ela tem que corresponder a menos a integral no circuito, no sentido gama, A escalar dl. Tá bom? 54. Somando as duas, o que a gente vai ter? Se eu somar as duas, esse cara bem aqui corta com esse. Então, tu vai ter a integral em S1 do hot de A escalar N chapéu ds mais a integral em S2 do hot de A esse A escalar N chapéu ds. Essas integrais, eu tenho a integral do hot de A sobre somente a superfície de cima, tá bom? E é mais a integral somente sobre a superfície de baixo. Se eu chamar de S a superfície total fechada, eu posso unir essas duas integrais em uma só. Que vai ser a integral em S, que é igual a S1 mais S2, ou seja, toda a superfície, tanto de cima quanto de baixo, do hot de A N chapéu ds, tá? E como a gente somou as duas equações de cima, isso aqui tem que ser igual a zero. Só que aí tem o seguinte, como a superfície é fechada, então tem que ter uma bolinha aqui do lado, tá bom? E aí eu vou ter o seguinte, olha. Isso aqui acaba sendo o fluxo do hot de A. Pelo teorema do divergente, você vai ter a integral de superfície fechada do hot de A escalar N chapéu ds é igual a integral volumétrica do divergente de quem está aqui dentro. Hot de A é um vetor, né? Então vai ser o div do hot de A, tá? dv, e essa integral é igual a zero que a gente acabou de demonstrar. Isso implica que o divergente do rotacional de um vetor genérico A é igual a zero. Outra identidade importante da análise vetorial, no cálculo vetorial. Tá? O divergente do rotacional é igual a zero. Tá bom? É a página 12. O divergente do rotacional é igual a zero. Essa é outra identidade importantíssima. Válida para qualquer outro vetor, ou qualquer campo vetorial, e ela acontece muito na física porque as propriedades físicas que a gente consegue descrever através das nossas equações geralmente caem em funções da classe C2. Tá? Para finalizar, as nossas identidades de Green, eu não vou fazer elas aqui porque o tempo já está estourado, já são 5:01. Eu vou deixar como exercício proposto para vocês, tá? A primeira identidade será a seguinte: você vai fazer aqui, ó, A igual a um f gradiente de uma função g, f e g são funções escalares, tá bom? Quero que você calcule o divergente de A
tá? E aí, aplica isso aqui, ó. Aplica ao cunho divergente de A, considere que o gradiente de G escalar N chapéu é igual a del G del N. A gente chama isso aqui de derivada normal, tá? É a projeção do gradiente, é uma derivada direcional, tá bom? Projeção do gradiente na direção normal à superfície é uma derivada direcional, na direção perpendicular à superfície, conhecida como derivada normal, tá bom? E aí, aplique o teorema do divergente para mostrar. Posso tirar isso aqui, a primeira identidade aqui. Você aplicando o teorema do divergente, você chega nas duas. A primeira identidade vai ser a integral volumétrica de f laplaciano de g mais grade de f escalar grade de g, tudo isso aqui dv é igual a uma integral de superfície fechada, um fluxo de f del g del n ds. Essa aqui é a primeira identidade de Green. E a segunda identidade de Green é a seguinte: integral volume de f laplaciano de g menos g laplaciano de f dv é igual a integral de superfície fechada de f del g del n menos g del f del n. Ok? Essa aqui é a nossa segunda identidade de Green. Para que serve as identidades de Green, professor? Já que a gente não vai ver o senhor fazendo aqui, para que serve? As identidades de Green, elas servem muito para você resolver a equação de Poisson, tá? Segunda identidade de Green, tá bom? Você consegue resolver a equação de Poisson com elas até de forma bem rápida. É uma ferramenta muito útil, tá bom? E por último, vou deixar para vocês teorema de Green no plano. São fáceis de demonstrar. Fica como exercício. Teorema de Green no plano, que aparece muito na matemática. E vai ser o seguinte: eu vou considerar um vetor A, eu vou dizer que a componente P de x, y é a componente x, uma Q de x, y está na direção y, tá? Tem um vetor aqui que está no R2, tá bom? Eu vou considerar esse cara bem aqui. Considerar que meu dr é igual a dxi mais dyj, tá bom? Vou lembrar aqui que a minha componente normal do rotacional, se eu estou em x e em y, estou na folha,
A componente Z está saindo da folha, então esse N é o K-chapéu. A componente em K-chapéu, ela vai ser del sobre del x, Q menos del sobre del y, P. Aí a x é igual a P, certo? A y é igual a aquilo. Tá certo. Então, eu vou usar o teorema de Stokes. E aí eu vou fazer o seguinte, teorema de Stokes eu vou escrever a integral, caminho fechado, de A escalar, vou chamar de BR, chamei de BR, pode chamar de BR, tranquilo, igual a uma integral de superfície fechada do hot de A escalar N chapéu ds. Eu vou usar o teorema de Stokes, substituir essas quantidades aqui, fazer o meu cálculo direitinho, e aí ela vai virar uma integral de circuito fechado de P dx mais Q dy vai ser igual a uma integral de superfície aberta del Q del x menos del P del y ds. Beleza? E esse aqui é o teorema de Green no plano. Bom? Não vai dar tempo de eu demonstrar, mas vocês podem fazer tranquilamente. Então, esse aqui é o teorema de Green no plano. Os teoremas de Green são ferramentas poderosíssimas para resolver problemas de eletromagnetismo, lá da eletrostática, tá bom? A gente vai terminar por aqui. Tá? Uma curiosidade, o teorema de Green no plano ele é só mais um caso particular do teorema de Stokes, tá bom? O teorema de Stokes é o mais geral. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e eu vou finalizar por aqui. Nós já estamos em 5:10. Tá bom? Alguma pergunta aí, minha gente?